Olha só, algumas pessoas parecem ter a necessidade, né, de agradar os outros. Mas é fato que nem sempre isso acontece, ou pior ainda, essa preocupação excessiva em atender todas as expectativas pode criar aí uma margem para pessoas abusadores. Seja num relacionamento amoroso. Comigo hoje no Vida Sem Filtro, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo as psicólogas Heloísa Feltrin. Elô, bom dia, bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Bacana esse tema, né, pra gente abordar. Super pertinente, né? Às vezes a gente, ainda mais essas épocas de ano, né? Assim, fim de ano, Natal, a gente sempre quer agradar com um presentinho, alguma coisa. E aí acaba dando abertura para outras que não são tão legais. Por isso que a gente discute esse tema hoje também com Letícia Guedes. Lê, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos começar falando qual é o perfil da pessoa agradadora ou que tem síndrome de boazinha ou de bonzinho? Serve para as mulheres e para os homens. Sim, sim. Na verdade, eu vou falar um pouco também da experiência clínica, né, que eu tenho ali no meu consultório, mas geralmente são pessoas que ela tem um perfil um pouco mais passivo, ou até mesmo com uma comunicação um pouco mais passiva. Então, isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que ela tem aquela dificuldade, às vezes, de falar não. Eu sempre fujo daquele conflito. Então, assim, Alice, se nós, às vezes, estamos num relacionamento e eu tenho esse perfil evitativo o tempo todo, então, às vezes, eu até te agrado porque eu não quero arranjar confusão. Então, às vezes, eu cedo as suas vontades porque eu não quero brigar. Por mais, às vezes, que isso me incomode, por mais que eu não me sinta bem em fazer isso, mas é importante a gente frisar também que agradar não necessariamente é ruim, né? A gente não pode também generalizar. Porque nos relacionamentos, às vezes, a gente faz algumas coisas para agradar o outro. A gente gosta, mas a gente tem a consciência disso. O problema é que essa pessoa que tem esse perfil, ela identifica, ela tem assim uma distorção, né, na interpretação do relacionamento dela, que faz com que ela entenda a seguinte maneira: se eu não agradar a Elisa, ela vai deixar de me amar. Então eu vou perder esse amor. Isso mesmo, ela faz isso por uma necessidade de se sentir segura naquele relacionamento, se sentir amada. E muitas vezes isso prejudica ela em várias áreas da vida. Você quer acrescentar, Elô? Sim, o quanto tem uma ansiedade em volta disso, né? Uma insegurança tão grande se eu realmente você aceita. Será que ela vai me amar? Será que ela vai gostar disso? Então eu modifico todas as minhas escolhas para outra pessoa. Não é só a questão de realmente, eu acho que ela vai se sentir bem com isso, né? Não, eu realmente preciso modificar a minha escolha, porque e se ela não gostar? Essa insegurança sempre o tempo todo, né? Eu percebo muito, você ouvindo te falar, Letícia, fiquei pensando na questão assim, de crianças que crescem com pais muito narcisistas. Até ia perguntar, né? Porque de onde é a origem de uma pessoa que é agradadora? Tem uma causa, tá na educação, Elô? Pode ser, é muito importante que a gente não generalize tudo, né? Mas pais muito rígidos, que eu quero que você faça o que eu quero, né? Então, essa criança o tempo todo tem essa necessidade de agradar os pais, de precisar ser perfeita, de precisar ser quadradinha ali em tudo que ela faz, né? Ela não pode sair da linha. Às vezes ela até sai, mas quando você sai, eu me decepciono com você, né? Então, isso acaba gerando uma marca muito intensa e que, consequentemente, quando adulta, isso acaba não sendo deixado de lado, né? E por isso talvez tanta insegurança em relação, eu preciso fazer pelo outro, não por mim, né? Mas pelo outro. É através do outro que a minha felicidade vem. Então, isso tem que ser o tempo todo no trabalho. Então, eu me anulo em todos os relacionamentos possíveis para fazer o outro feliz. O agradador, ele nunca vai expressar a opinião dele, Letícia? Olha, eu diria que depende. Eu diria que assim, que ele tem uma dificuldade de fazer isso, né? Porque, por exemplo, se eu tenho essa comunicação mais passiva, eu vou ter essa dificuldade com certeza. Se eu tenho essa comunicação mais agressiva, então eu vou verbalizar isso. Às vezes a gente vai brigar muito, a gente vai discutir muito. Só que se eu estou me relacionando com alguém que eu cedo demais e essa pessoa percebe isso, então de certo modo, claro que assim, estou falando em alguns relacionamentos, né, que isso pode acontecer, essa pessoa vai se aproveitar de eu sempre ceder, de eu sempre me doar para aquela pessoa, ela vai se aproveitar disso
então ela vai fazer com que eu tenha uma dependência emocional dela. Então, às vezes, por mais que eu brigue, por mais que eu discuta, por mais que eu falo como eu me sinto, essa pessoa que eu estou me relacionando, ela vai manipular essa relação e vai mostrar de modo com que eu estou errada, que a maneira com que eu me comportei não foi adequada, que o que eu falei está errado e que esse relacionamento ele precisa acontecer, porque senão eu não vou conseguir fazer isso sem aquela pessoa. Então, eu consigo até falar o que eu penso, mas se eu estou com um parceiro ou uma parceira que tem esse grau de manipulação, porque sabe que eu vou fazer tudo, porque eu já estou fazendo tudo, porque eu tenho medo de perder ele, então ele vai se aproveitar disso. Enquanto isso dá abertura para um relacionamento violento, né? De N formas, psicológico, físico, né? Porque se você já tem essa característica de faço tudo para agradar, quando não tenho isso, né, no caso do abusador, do violentador, quando eu não tenho, então eu parto para justamente essa agressividade. Né? Então, essa pessoa que acaba sendo muito passiva nos relacionamentos acaba entrando num ciclo. Sai de um ciclo, talvez, com os pais, entra num ciclo de relacionamentos de amizades, de amorosos, profissionais. No trabalho também pode ser manipulado, Muito, podem se aproveitar dessa bondade toda. Sim, com Exatamente. certeza. Essa pessoa... Pode falar, Letícia, completa. Perdão. Não, que eu ia complementar, né, a fala aqui da minha colega, que eu achei muito interessante isso que ela falou a respeito da infância, que é verdade. Porque uma coisa que nós nos esquecemos é que a gente reflete muito o relacionamento dos nossos pais nos nossos relacionamentos. Então, se às vezes eles têm esses comportamentos mais passivos, você tem aquela mãe ou aquele pai que faz tudo, que a gente fala, nossa, não tem boca para nada, a pessoa não faz nada, é sempre a mãe que manda, sempre o pai que manda. Então, às vezes, né, essa criança ela pode interpretar isso como natural. Então, assim, claro que depende de cada caso, mas às vezes ela pode interpretar isso, poxa, mas isso é um relacionamento. Então, eu tenho que seguir isso. Às vezes a gente faz isso sem ter essa consciência. A gente educa para agradar. E tem várias situações, né? Das meninas que, quando vão à casa da madrinha, da avó, você vai lavar a louça, você vai fazer isso, você vai pôr a mesa para sua avó, você tem que se comportar dessa maneira. Você já vai entendendo que você precisa agradar todo mundo. E às vezes essa menina em casa nem faz tudo isso, mas na casa dos outros você tem que fazer isso e aquilo. Então, são hábitos, né, de comportamentos que a gente usa para educar filhos, que às vezes vão se refletir de outra forma. Exatamente. E às vezes naquela questão assim, eu vou puxar a tua orelha, tá? Se você fizer bagunça ou se você não fizer isso agora, eu vou em casa a gente conversa, tá? Em casa a gente conversa. Às vezes nem acontece nada em casa, mas em casa a gente conversa. E é ali que vai alimentando uma ansiedade, porque, meu Deus, a hora que eu chegar em casa, alguma coisa vai acontecer. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer, né? Então eu preciso ser assim aqui agora, porque eu não quero que tenha aquela consequência depois, né? Então eu preciso fazer isso. E geralmente a gente percebe muito da questão das mulheres, né? Não sei se você percebe dessa forma, mas a questão assim de ser passiva, né? Da mulher que tem que servir. Então é você que tem que fazer isso. Talvez o menino tá meio ali de boa, mas é a menina que tem que vir, tem que ser redondinha no processo, né? E ali a gente fala também de um processo muito intenso de construção, de como é esses pais, né? Você que está assistindo a gente agora, vê se acende uma lampadazinha assim aí, né? De perceber essas condições, porque isso a gente chama de consciência, esse processo de perceber. Será que talvez uma fala, num processo que você acaba naturalizando ali, isso não acaba sendo passado para os filhos, para os sobrinhos, né? De tipo, a gente vai chegar lá e você vai fazer isso. Tá? E eu que estou aqui em cima, num poder hierárquico, eu que mando em você e é isso que você tem que fazer. Estava escutando a Letícia falar, estava pensando, tem uma série, The Office, que tem é como se fosse num escritório, né? E o chefe é extremamente tóxico em tudo que ele faz. Ele Fica a dica para assistir. É uma série assim bem tranquila assim, mas é muito tóxico. E dá para ver que as pessoas ali ao redor, elas não conseguem criar um ambiente saudável por conta dessa pessoa, né? Que não permite. Tudo é piadinha machista, ou piada ofensiva. E ele sempre quer saber mais do que a outra pessoa. Então, às vezes, é nesse sentido que acabam atraindo abusadores. Se eu já sou uma pessoa que não tem boca para nada, não consigo me expressar, a primeira oportunidade que alguém vai ameaçar ser mais acima do que eu vou murchar.
né? E eu vou ficar ali, eu não consigo crescer. Agora, e nesse perfil, assim como tem as pessoas que gostam de agradar, tem aquelas que gostam de ser agradadas. Aí a gente amplia mais para o ambiente de trabalho, né? Porque, principalmente, pessoas que ocupam cargos de gestão, de gerência, e muitas vezes elas querem que todos em volta estejam ali aplaudindo, agradando, né? Então, acaba se aproveitando um pouco da situação. Sim, também. Mas claro que às vezes essas pessoas, no ambiente de trabalho, até mesmo no relacionamento, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque, por exemplo, se você é mentalmente saudável, você tem um certo equilíbrio, então você consegue fazer isso para você conseguir alguma coisa dessa pessoa, mas não necessariamente algo que seja para te agradar também, né? Porque, poxa, se essa pessoa gosta de ser elogiada, ela gosta de ser agradada, então, por que não, talvez, eu fazer isso para a gente conseguir apaziguar um pouco a situação, né? Mas, claro que eu estou falando de uma questão realmente saudável e você... A importância de ser flexível. Isso, isso mesmo. Porque eu tenho que ter consciência também que as pessoas funcionam de modos diferentes. Então, às vezes, o meu modo de funcionar não é agradando. Então, às vezes, eu não gosto de receber elogio, eu não me importo com isso. Então, a pessoa que está no ambiente de trabalho, o meu parceiro, ele tem que entender isso. E eu acho engraçado que, geralmente, a gente se relaciona com pessoas muito parecidas com a gente. Mais no trabalho, mas em casa, a probabilidade do seu parceiro, da sua parceira ser o oposto de você é muito grande. Então, às vezes, fica muito difícil. Você fala, poxa, mas eu gosto de agradar, a pessoa não gosta. Porque a gente tem, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, você não tem que olhar pela sua ótica, pela sua realidade, você tem que buscar enxergar pela realidade do outro. Então, como que o outro funciona? Ele funciona agradando? Então, se você talvez der um pouco mais de carinho, se você dar atenção para ele, e dar atenção é você simplesmente fazer isso que nós estamos fazendo, você sentar, eu olhar para essa pessoa, eu escutar essa pessoa, isso é dar atenção. Será que você não vai conseguir, de certa maneira, uma recompensa e uma saúde assim dentro do seu relacionamento, até mesmo do seu trabalho? Então, é essas coisas também que a gente tem que entender, porque às vezes somos muito egoístas de querer fazer alguns comportamentos baseada na minha realidade. Então, eu entendo que é o correto. Porque se eu gosto disso, então a pessoa também vai gostar. Se eu gosto de receber presente, a pessoa também vai gostar de receber presente. Se eu gosto, que nem agora a onda do amigo secreto... Se eu não ligo para elogio, não preciso elogiar. Sim, então a gente percebe que não, mas não é assim. E muitos pacientes, como eu sou terapeuta de casal, eles veem, poxa, mas por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo, mas não está adiantando. Mas é que às vezes essa pessoa está fazendo segundo a realidade dela, não a realidade do outro. Por isso que dá esses conflitos. A gente dá sequência ao nosso Vida Sem Filtro, continuando a nossa conversa aqui hoje sobre a necessidade, né, que as pessoas têm de agradar os outros. Então, são pessoas agradadoras. Aliás, estamos nesse bate-papo com duas psicólogas. Queremos aí a sua participação de casa. Se quiser mandar para a gente, use o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, mandar uma pergunta, compartilhar se você se sente uma pessoa que faz parte, né, desse perfil ou não, 99122-2899. Participam dessa conversa as psicólogas Letícia Guedes e a Heloísa Feltrin. Gente, eu vou voltar com uma frase que eu li certa vez e acho que aquilo mudou muito, assim, o meu perfil. Acho que eu faço esse perfil boazinha, eu gosto de agradar realmente as pessoas. Mas um dia eu li que não posso desagradar a mim para agradar aos outros. E a partir dali mudou tudo. Né? Acho que eu aprendi a falar não, eu aprendi a me impor mais, a não ficar sempre suavezinha para não desagradar alguém. E eu queria voltar com essa pergunta, Elô. A pessoa que tem esse perfil de agradar todo mundo, ela prejudica a si própria? Muitas vezes. Assim, 90% das vezes a gente pode pensar que sim. Porque se eu preciso anular aquilo que eu sinto, o que eu penso para o bem-estar do outro, a gente já começa com um problema, né? Às vezes nessa característica assim de... mas eu sei lá, tô com a conta ali meio, né, agora fim de ano, a gente sabe como é que é o negócio, tô com a conta meio estourada, mas, eu vou comprar um presentinho de Natal para a pessoa, né, porque eu gosto tanto dela, ela me faz tão bem, então eu vou fazer isso. E eu acabo me prejudicando pelo bem-estar da outra pessoa.
Até que ponto isso é ruim? A gente precisa pensar no prejuízo que você está tendo sobre essa escolha, né? Será que talvez de uma outra forma, como a Lê estava falando, trazer o seu amor de um outro processo, né? Às vezes um presente para aquela pessoa nem é tão interessante assim. Às vezes você estar com ela, então vamos fazer alguma coisa diferente, vamos sair, vem aqui em casa, vamos fazer uma janta, vamos fazer, sei lá, vamos celebrar, vamos lembrar de coisas que a gente já viveu junto. Isso seja muito mais intenso para aquela pessoa do que realmente, né, o caso, por exemplo, de um presente. E eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, agora nessa época de ano, se endividam muito. Porque querem agradar todo mundo, presentear todo mundo. Acabam fazendo escolhas que têm um prejuízo muito grande, né? E eu gosto de pensar aqui, se tem uma angústia em relação àquela escolha, significa que a gente precisa pensar. Se já tem aquele mas, eu vou comprar um presente, mas, né? Então significa que você precisa pensar nessa escolha. Será que ela está sendo realmente autêntica? Será que é realmente essa a melhor escolha, né? Ou esse prejuízo vai vir muito grande? Aí cabe a gente a pensar nisso. Será que não existe outra possibilidade? Às vezes, quando a gente foca muito num processo, a gente esquece que tem outros, né? Outras formas e que são tão efetivas quanto. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Tem uma questão também de vestir um papel, né? Então, eu sou a psicóloga, eu tenho que dar um presente para os meus pacientes fim de ano, eu preciso fazer isso, porque, o que eles vão pensar de mim? Então, comigo o ano todo eu não vou dar uma lembrancinha? Mas, poxa, será que não existem outras formas, né? Será que eu não estou vestindo um papel, talvez, né? Aquela, é boa moça, a menina querida, né? Atenciosa. Atenciosa. Olha como ela é a menina, olha como ela é querida, ela, né? Então, será que isso também não tem um ego ferido? Que eu estou tentando alimentar um ego meu? Né, as pessoas para que todos falem que eu sou querida, isso, para que todos falem que eu sou atenciosa. Exato, vai trazer um presente para a Letícia. Daí ela vai postar o presente, todo mundo vai achar que eu sou legal, né? Porque olha que eu postei. Que lindo, né? E isso é muito perigoso, porque atrai atenção errada, uma atenção que não é aquela que eu quero, né? Talvez se eu estou buscando só uma fama, não é, sabe? Pode ser aqui que eu vou encontrar isso, mas o quanto isso é real? Será que isso realmente faz parte do meu projeto? É isso que eu quero alcançar? Né? Porque vestir uma máscara tem um custo muito grande. Sustentar uma mentira... Você está sustentando um personagem, Exatamente. Né? Tem um preço muito alto para isso, porque uma hora vai entrar em conflito ali alguma coisa. Né? Letícia, você acha que a pessoa que agrada demais, ela pode negligenciar a própria felicidade? Com certeza. Infelizmente. Porque assim... Bem, como eu vou explicar isso de uma maneira assertiva? Porque realmente é um assunto bem delicado. Mas sim, ela negligencia muito. Eu acho que é mais perigoso, principalmente porque quando o paciente ele não tem a consciência que isso acontece. Porque tem uma diferença de eu agradar e presentear, mas eu tenho uma consciência do ônus e do bônus que isso me traz. E é muito mais agravante quando eu não tenho essa consciência. Geralmente, essas pessoas, que elas são muito agradadoras, elas não percebem o ônus desse comportamento. Então, a única coisa que ela percebe é que eu vou ser amada, vão postar um stories desse presente, a pessoa eu vou conseguir amigos. Vai ficar feliz comigo. As pessoas vão ficar felizes comigo. Então, assim... E o ônus disso é realmente ela, às vezes, ter... Uma vez eu ouvi um termo bem interessante, que ela, às vezes, ela tem que se diminuir para ela se encaixar. Então, porque ela tem essa autoestima tão delicada, né, tão frágil, que ela tem essa interpretação de que eu tenho que me diminuir para me ela acaba se colocando em segundo plano nas situações. Com certeza. Às vezes em terceiro, em quarto. Então, às vezes, é aquela pessoa que ela se doa sempre para todos. Quem é que não tem aquela tia que vive, às vezes, para a igreja, que vive ajudando o parente, não sei quem que está doente, o neto, e quando ela sai daquele ciclo, ela vai para outro, é aquela pessoa que parece que ela vai arranjando coisas para fazer, para esquecer que existe uma pessoa que precisa ser cuidada, que é ela mesma. Então, é muito delicado quando a gente entra nesse assunto, porque... Como psicólogas, a gente tem que trazer para a consciência dessa pessoa que esse comportamento está trazendo mais desvantagens do que vantagens, porque ela só enxerga a vantagem.
Então, a gente tem que mostrar que, poxa, mas você não viaja mais, mas você vai ficar cozinhando para 10 pessoas, para 20 pessoas, mas Está sempre se dedicando ao outro. Sim, você vai ficar sem dinheiro, sabe? Então, a gente tem que trazer estratégias para ela perceber isso, porque às vezes ela está tão envolvida com o outro que ela não sabe o que ela gosta. Ela não sabe... O que você quer de presente de Natal? Ai, tanto faz, não sei, porque qualquer coisa que vir tá bom. E isso é muito triste, sabe? Porque isso é num grau muito... eu estou falando assim de pessoas que tá a vida inteira nesse comportamento, a pessoa que está 20, 30 anos assim. Então, ela enxerga que isso é normal, ela enxerga que isso é natural. Então, o nosso papel é fazê-la perceber que às vezes está tudo bem, ela querer agradar, mas ela tem que... Mas não a ponto de se esquecer, isso né? mesmo. De se Muito anular. bem colocado. Você falando, eu estava pensando na questão assim, do pessoal que trabalha com saúde, né? Trabalha em hospitais, que tem uma dedicação muito grande, que realmente são pessoas que precisam dela ali, médicos, enfermeiras ali, né? E que, às vezes, o lado muito humano, ele não consegue competir com um profissional ou alguma coisa assim, e eu acabo me sobrecarregando demais. Então, eu faço plantões intensivíssimos, eu não consigo olhar para mim, entender a minha necessidade, e às vezes é onde acontecem muitos acidentes, né, que a gente tem, porque eu não consegui olhar para mim, a minha necessidade humana. Para o meu cansaço, para a minha sobrecarga. Exatamente, Elisa, é exatamente isso. E o quanto, geralmente, quem são pessoas cuidadores, né, de outras, tem esse processo de anulação. Então, eu vivo para isso, né? Independente do que acontecer, aqui está a minha vida, que eu não consigo me reconhecer fazendo isso. diferente. Exatamente. Às vezes, idosinhas, né, quando falecem o marido, né, que entram numa depressão profunda, porque, e agora? Eu vou servir a quem? Os filhos já estão grandes, a minha vida... acabou a minha vida, né? E não é no sentido de ele era meu parceiro, ele era meu companheiro de vida e tudo mais de caminhada, não. É porque acabou a sua função ali, né? Que ela entende que aquilo era uma função, era prestar, estar à disposição do outro 24 horas. Para a gente encerrar esse bloco, a pessoa que agrada demais, né? Tem esse perfil agradador, ela pode chegar a, de repente, entender que está certa numa situação, numa discussão, numa divergência, mas acabar assumindo uma culpa de estar errada também para agradar? Eu acredito que sim, porque eu agrado essa outra pessoa porque às vezes eu sinto uma culpabilização de algo que às vezes eu não compreendo ainda, né? Mas em processo terapêutico a gente consegue trabalhar isso. Porque se eu tenho essa falta interna, às vezes eu interpreto isso que agradando, me sentindo amada, as pessoas me amando, eu vou preencher esse vazio. E, na verdade, assim, é uma inverdade, eu diria, né? Que é essa realidade que ela visualiza. Eu ia falar que, consequentemente, uma pessoa que é abusiva já no relacionamento, ela vai fazer de tudo para essa pessoa se sentir culpada, né? Então, ela vai pegar qualquer brecha que ela tiver, ela vai usar isso contra a pessoa, né? O que favorece muito esse sentimento de, pô, eu realmente estou errada, realmente foi minha culpa. Não responsabilidade, mas a minha culpa sobre isso. Estamos de volta para o último bloco do nosso Vida Sem Filtro, hoje falando das pessoas que têm perfil agradador e acabam se desagradando muitas vezes para agradar ao outro. Participam desse bate-papo Heloísa Feltrin, que é psicóloga, e a também psicóloga Letícia Guedes. Elô, vamos falar agora sobre essas pessoas que assistindo a gente hoje se identificaram dentro desse perfil e pensaram, nossa, mas o que eu faço, né? Se isso é prejudicial para mim, o que eu posso fazer para transformar essa realidade? É possível? Claro, com toda certeza. Todo mundo tem possibilidade de mudança. E o primeiro passo é perceber que está incomodando, que não está legal, entender que, né, que nem eu falei, acendeu aquela luz, né, tipo, opa, eu acho que alguma coisa não está boa, né? A gente sempre tem do que melhorar. Problema todo mundo tem, mas nem todos querem resolver, né, Liz? Então, é muito importante pensar nisso.
você quer entrar num processo de mudanças, quer realmente sair desse ciclo, tem como, muito, demais. E, claro, terapia, né, é um processo muito legal para entrar nisso. E, às vezes, as pessoas têm um receio muito grande. Ai, mas terapia é para louco. Ai, não estou louca, né? Não. Eu dou conta sozinha, né? Exato. Imagina que dá e às vezes não dá. Exato. E o problema da saúde mental é que as pessoas banalizam muito, porque são coisas momentâneas. Então, isso acontece só quando eu estou no trabalho. Quando eu estou em casa, está tudo bem. Ah, mas daí tem fim de semana, daí passa. Não, mas é que daí eu vou tirar férias. Daí Vai levando. Isso, exatamente. Então, tem que ser efetivo, tem que ser realmente um processo de mudança, né? E mudar, claro que dói, exige de um processo seu, exige que você vai ter que abrir mão de certas coisas, elaborar certos lutos. Mas eu gosto de pensar que quando a gente vai caminhando na terapia, a luz no fim do túnel ela vai ficando cada vez maior, né? Então, esse ar já vai ficando mais limpo, essa coisa toda, essa nebulosidade que existe na saúde mental, ela vai cessando. E, aos pouquinhos, com cada escolha que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil tomar decisões, perceber o que você quer para a sua vida. Eu acho isso pertinentíssimo, né? Qual projeto de vida você tem? O que você quer viver da sua vida? E como as pessoas se encaixam nisso? São pessoas que realmente vêm para somar ou elas vêm para tirar você de você mesma, né? De entrar em contato com você. E pessoas abusadoras, manipuladoras, elas têm essa característica. Elas não vão deixar você viver a sua vida. Você tem que viver a vida delas. Então, e é isso, sabe? Se você se não mudar, será manipulado ou manipulada para o resto da vida. Letícia, vamos falar das consequências, né? Da sobrecarga que as pessoas que são agradadoras têm para que a pessoa que se identificar nesse perfil entenda que precisa buscar uma ajuda. Ah, sim, com certeza. Eu acredito que essa pessoa ela vai ter um descontrole emocional muito grande. Porque se eu tenho comportamento passivo, então eu tenho a tendência de, se alguém faz algo que não me agrada ou fala algo que não me agrada, eu guardo para mim. Então, eu guardo, mas eu entro nesse sofrimento. Por quê? Porque não a pessoa... Imagina, eu não posso falar o que eu penso, porque o que essa pessoa vai pensar de negativo a meu respeito? Eu não posso falar o que eu penso, porque senão essa pessoa vai deixar de gostar de mim, vai deixar de me amar. Então, isso vai causar um estresse, principalmente uma ansiedade muito grande dessa pessoa. Porque nós temos que lembrar, isso é algo que eu reforço muito até dentro da clínica, que assim, as nossas dores emocionais, elas não passam com o tempo, elas pioram com o tempo. Então, quando a gente a gente reforça tanto essa questão da psicoterapia, é porque isso é um embasamento científico que nós sabemos, sim, efetivamente que dá certo. Eu tenho pacientes que têm esses perfis passivos, esses perfis que têm essa dificuldade de verbalizar o que pensa e o que sente. Então, ela está em sofrimento. Só que, infelizmente, essa pessoa ela tem a tendência de esperar isso passar, se perdurar tanto que ela não aguenta mais. E é isso que é ruim. Então, a gente tem que perceber tudo isso que nós falamos aqui. Se isso causa algum desconforto, então, será que isso realmente é adequado? Se isso está causando alguma tristeza, alguma insatisfação, será que você deve continuar com essa vida, com esse comportamento, nesse relacionamento? Então, acho importante a gente frisar isso. Até tem 3 ou 4 tópicos aqui, se der tempo, né, para a gente finalizar o programa, para ajudar essas pessoas, né? Você estava falando da dificuldade que a pessoa tem, às vezes, de se impor ou de falar o que pensa. E tem um tópico aqui bem interessante. Ensaie o que vai falar. É por aí, Elô? Sim. Você vai ter que começar a mudar. Com certeza, né? Projeta isso, pensa sobre isso, se imagina falando, se empoderem sobre isso, né? Então, será que se eu falar desse jeito vai acontecer tal coisa? Então, beleza, vou mudar minha narrativa, mas ainda assim, eu preciso falar sobre isso, né? Ensaiar é maravilhoso. Aí tem outro que é parecido também, que é postergue sua resposta. Foi pego de surpresa? Adia a resposta, pensa sobre isso. Eu preciso, não vou conseguir te responder agora, mas eu vou pensar sobre. Aí ainda temos aqui, né, além disso, coloque-se no foco da narrativa. Aí é super importante, né, Letícia? Com certeza, porque o que nós precisamos trabalhar nessas pessoas, tá, que tem esse perfil passivo, é a assertividade. E dentro da assertividade, essa pessoa ela vai aprender a falar o que ela pensa, o que ela sente, sem humilhar outra pessoa, sem fazer outra pessoa se sentir mal.
Então, eu preciso verbalizar o que eu estou sentindo, porque se eu falo, olha, eu não gostei do que você fez, a pessoa não vai entender. Então, se eu falar, olha, eu não gostei da maneira com que você falou, eu me senti mal, eu fiquei muito chateada com esse comportamento que você fez. Então, a gente precisa verbalizar esse sentimento para a pessoa que está nos ouvindo, ela realmente conseguir visualizar e falar, poxa, realmente eu chateei. Porque se você simplesmente, às vezes, fala um pouco na hora da raiva, quando você está irritado, a culpa é sua, você fez. Se você aponta o erro para a pessoa, ela não vai te ouvir. Se você grita com a pessoa, ela não vai te ouvir. Então, essa pessoa ela tem que trabalhar a assertividade. E, com certeza, né, o autoconhecimento, porque esse comportamento não veio do nada. Provavelmente, ela aprendeu isso em algum momento, ela tem que aprender a lidar com isso. Não fique guardando, né, Com certeza. essas mágoas, esses sentimentos. Você tem que falar sobre até esgotar os assuntos, porque tem que pôr isso para fora. Porque quando a gente guarda, a gente vai se prejudicando, né, não só o equilíbrio emocional, como a saúde física também. Meninas, amei nosso bate-papo. O tempo sempre é curto, daria para falar muito mais, né? Pois amei também. Elô, vamos passar a sua rede social, o pessoal de casa acessar seus conteúdos. Sim, é @HeloísaFeltrin _psicóloga. Pode entrar lá, pode conversar comigo. Às vezes, numa conversa, assim, a gente já consegue dar um norte legal. Claro que não é uma sessão de terapia, né? Mas uma acolhida, de certa forma, né? Olha, talvez seja legal buscar tal coisa, estamos aqui para isso, né? E tem muito conteúdo. Hoje em dia, dá para usar as redes sociais de uma forma muito bacana. Que bacana. Uma delícia receber você aqui mais uma vez. Obrigada. Lê, vamos passar também tua rede social. Ai, com certeza. Gente, me sigam, então, ali no Instagram, no @Leticia_psicóloga, né? Eu também publico muito desses assuntos que a gente conversou e muitos outros que acredito que vocês vão gostar. Obrigada, tá, pela sua contribuição. E você de casa também quer a sua contribuição. Toda quinta-feira a gente tem o Vida Sem Filtro e aborda temas diferentes aqui com profissionais. Então, se você quer que a gente fale de algum tema específico, pode nos pautar, por favor. O nosso contato é sempre pelo WhatsApp 99122 2899.